Oi, Pipo, boa tarde. Tudo bom? Na medida do possível. Vou mudar sempre meu discurso, tá? Vai ser tudo bem na medida do possível? Na medida do possível, né? Na medida do possível. Tá bom? Temos pessoas nas salas auxiliares? Oi, people da sala 8. Oi! Só sucesso? Muito que bom. Então, vamos lá. Temos alguns avisos. Alguns, eu acho, na verdade, é um só. Acho que foi muito da minha pessoa. O aviso é de que na sexta-feira não teremos a sessão de monitorias, né? Só para reforçar isso, no Moodle já está, no CIGA já foi avisado. E isso é por motivos de força maior, né? Porque o PGI-TEC vai estar em um período, sei lá, sedetetização, enfim, não teremos circulação de pessoas. Logo, não poderemos estar por aqui, tá? Mas só para reforçar mais uma vez, o conteúdo acaba na semana que vem, e aí até a nossa avaliação, nós temos 2 semanas de revisão de conteúdo. Uma semana comigo e uma semana com os monitores, tá? Então, dá para tirar esse atraso. E fora que amanhã ainda tem sessão de monitorias, né? Enfim, tá? Só na sexta-feira que vai sextar mais cedo, né? Vai sextar na quinta. Tá bom? Poxa, vocês nunca ri da minha piadinha, gente? Coisa triste. Tá bom. O que eu separei para falar para vocês hoje? A aula passada que foi um tanto indigesta, né? Foi perceptível pelas carinhas de vocês, foi um tanto difícil, porque de fato é sofisticado mesmo. E na verdade, a aula eu até acabei mais cedo, porque eu falei, cara, não adianta ficar amassando barro quando não tá rolando, né? Então, a aula de hoje vai ser o Teorema Fundamental do Cálculo, que é o coração do nosso curso, como eu disse já desde do primeiro encontro que a gente teve junto. E por que ele é o coração do nosso curso? Porque ele combina o cálculo infinitesimal, o cálculo diferencial e o cálculo integral. Lembra que, quando eu falei para vocês lá dos 4 problemas, o cálculo diferencial e o cálculo integral, eles eram independentes, né? Eles eram independentes. O que fez essa ponte? Foi o cálculo infinitesimal. Quando você teve essa ponte, o teorema grandão, que bem ilustra isso, é o Teorema Fundamental do Cálculo. Tá? O Teorema Fundamental do Cálculo, ele tem posso dizer que uma aplicação absolutamente natural, no sentido de resolução. Ele vai te indicar como resolver uma integral definida. Okay? Então, ele vai utilizar todos aqueles conhecimentos que a gente já tem de integral indefinida para aplicar, né, agora no caso, para visto em integral definida. Tá? Então, ele vai usar aqueles conhecimentos para cá. Isso é uma maneira de ver ele. Outra maneira de ver ele são as aplicações que a gente vai ver a partir da semana que vem. Eu deixei as aplicações só para a semana que vem. Por que isso? Porque hoje a gente vai, depois de demonstrar o Teorema Fundamental do Cálculo, eu só vou demonstrar a primeira parte, tá? A segunda parte estão nas notas, está lá bonitinho, explicadinho, com vários exemplos. Mas ele é meio indigesto, e eu não quero mais que vocês tenham aquela sensação que vocês tiveram na aula de segunda-feira, tá? A minha intenção é essa. Então, ao invés de demonstrar o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, isso fica de tarefinha para os curiosos, tá bom? E aí, o que vai ser o depois dessa aula vai ser o resolver integrais definidas. É ir para a prática. Não, então, a gente já tem a técnica que nos ajuda a resolver, então vamos para a prática. Mas o Teorema Fundamental do Cálculo, ele conta muito mais coisas do que isso, tá? Hoje a gente vai entender uma parte dessas consequências, mas na aula que vem a gente vai começar a explorar bem mais coisas que é no ambiente de aplicação. Que a gente pode ver área entre curvas, não só abaixo de um gráfico, acima do eixo AX, tá? Olhando só para funções positivas, que foi como eu defini a integral definida. Mas você pode olhar área entre curvas quaisquer, de qualquer posição no espaço. Tá bom? Então, essa é uma das consequências. E outra consequência é volume de sólidos de revolução.
tá? Então, são dois conteúdos, a área entre curvas é mais suave, é mais tranquilo, mas o volume de sólidos de revolução, para vocês, costuma ser indigesto também. Então, eu prefiro deixar isso só para uma aula, tá bom? Agora, então é isso. Hoje a gente vai ver o teorema fundamental do cálculo. Eu vou demonstrar ele com vocês, tá? A minha ideia é fazer devagar, ninguém está com pressa, tá? Ninguém está com pressa. Para essa demonstração, a gente vai usar as definições que vimos na aula anterior, mas ela vai ser bem mais enxutazinha, tá? Bem mais enxutazinha. E aí, depois, a gente vai resolver, se der tempo, 4 exercícios de integral definida. Tá bom? Então, é isso. Então, eu vou demonstrar o teorema com vocês, dar algumas propriedades que a gente ganha de presentinho, de integrais definidas. E aí, a gente vai fazer mudança de variável. O que significa isso quando eu vou integrar uma função e eu preciso fazer uma mudança de variável. E aí, a gente vai resolver integrais. Sucesso? Então, bora comigo? Então, bora lá. No quadro 1, eu já coloquei o teorema fundamental do cálculo nas suas duas partes, na parte 1 e na parte 2 combinadas. Tá? Então, quais são as hipóteses do teorema fundamental do cálculo? Eu saio de uma função que é contínua em um intervalo fechado. Funções contínuas em intervalos fechados são integráveis nesse nosso ambiente. Tá? Então, faz sentido eu falar da integral dessa função f, nesse intervalo. E tenho também que uma f grande, definida no mesmo intervalo, ela é contínua e derivável no aberto. Tem livros que nem colocam que ela é contínua, não, porque se ele coloca só derivável no fechado, você já sabe que ela é contínua também, né? Tal que essa f grande é uma primitiva da f pequeno. O que significa f grande ser primitiva da f pequeno? Vou falar. Integral? A derivada da f grande é a f pequeno. Ok. Então, dito tudo isso sobre a f grande e a f pequena, a integral da f pequena neste intervalo AB é fazer o quê? Como é que você resolve isso? É a primitiva da f pequeno avaliada no intervalo AB. Okay? E como é que você avalia essa primitiva nesse intervalo? É a f no de cima menos a f no de baixo. Algumas coisas para fortalecer, para formalizar um pouquinho mais. Pensa o seguinte. A integral ela é no intervalo AB, certo? O intervalo AB, o A é menor do que B. Concordam comigo? Sim? Se o intervalo é AB, o à esquerda é menor do que o da direita. Então, o camarada de baixo é sempre menor do que o camarada de cima. Tá? Então, o A é sempre menor do que B. Quando eu vou avaliar a primitiva no intervalo AB, eu faço sempre a primitiva no maior, que é o de cima, menos a primitiva avaliada no menor. Outra coisa importante do resultado. Da integral definida, o que é que a gente obtém como resultado? Um número, não é? Na integral indefinida, o que a gente tinha como resultado? Uma família de primitivas. Muito bem. A gente tinha uma família de primitivas. Tá? Então, para a integral definida, a gente tem um número como resultado, que é a f grande avaliada em pontos, né? A f vai de um intervalo na reta, então, como resultado, você tem um número. Okay? E na integral indefinida, a gente tem uma família de primitivas. Tá? Ok. Esse mais ainda é a parte 2 do teorema fundamental do cálculo. Mais ainda, essa primitiva tem uma cara em relação a essa minha função. Tá? Essa primitiva pode ser escrita como a integral de A até essa mesma variável daqui de dentro, da função pequena. Aí essa função aqui pequena tem que ser em outra variável, tá? Porque esse x aqui corresponde a esse x aqui. Tá bom?
A gente não vai fazer exercícios usando o teorema fundamental do cálculo na parte 2. Nas notas dos professores, eu coloquei vários exercícios e várias aplicações, tá? Mas isso aqui é uma searinha que é delicadinha para vocês, tá? Mas uma coisa que a gente pode concluir só dessa igualdade é que, se você deriva f grande em relação a x, é a mesma coisa que derivar essa integral, não é? Em relação a x. Só fazer uma puxadinha aqui. Se você deriva a f grande em relação a x dessa igualdade, é a mesma coisa que derivar a f grande em relação a x dessa função, não é isso? Por esse lado, o que é a derivada da f grande de x em relação a x? É a f pequena, não é? Em x, não é? Então, quer dizer que a função em x é igual à derivada da integral de a até x de f de t dt. Lembra quando a gente disse que a derivada da integral é a própria função? É no caso 2 do teorema fundamental do cálculo que a gente consegue isso. Tá bom? Por causa do teorema parte 2. Tá? Então, o teorema parte 2 é isso. A função é a derivada da integral neste intervalinho, de a até x. Por isso que não é, quando a gente fala, a derivada é a função inversa da integral. Não, não é. Não, não é. Porque primeiro, para ser operação inversa, eu tenho que falar de mesmos objetos, né? E a integral indefinida me dá como objeto uma família de funções. E a definida me dá um número. Eu não posso... O inverso de uma família de funções não pode ser uma função só. Tem que ser o mesmo universo. E a derivada, quando dá um número, né, o inverso disso não pode ser uma função, porque a integral é definida. Tá? Então, não são operações inversas. Tá? Mas a derivada da minha função no intervalo de a até x, onde esse a é o comecinho, né, do meu intervalo onde ela está definida, a derivada desta integral é a própria função nesta variável aqui de cima. Tá? Mas isso aqui é um troço que é meio indigesto para vocês, por isso que eu estou falando. Dá uma olhada lá nas notas que eu comento bastantinho sobre e faço bastante exercícios a respeito. Mas a gente não vai demonstrar isso, tá? A gente vai focar na demonstração do teorema na parte 1, ok? Por que focar no teorema na parte 1? Porque ele nos dá uma técnica para resolver esse tipo de integral, tá? Belezinha? Então, a estratégia é a seguinte. Vamos para a estratégia. Eu tenho uma igualdade, certo? Primeira coisa, a gente já está vendo que uma integral definida vai me dar um número. E quando a função é maior ou igual que zero, ou seja, que ela está acima do eixo AX, essa integral me dá o quê? A área abaixo da curva, né? Da curva f. E acima do eixo AX. Tá? Quando a função é maior ou igual que zero, é essa interpretação que a gente tem dessa função definida. Ok? Mas em casos gerais, a gente pode falar da resolução dessa integral. E mesmo em casos gerais, a resolução dessa integral é um número. Tá? É um número. Então, esse é o primeiro ponto. Como é que a gente vai demonstrar essa igualdade? Em matemática, às vezes, a gente tem algumas estratégias que é a seguinte. Se você tem uma igualdade, se você, por exemplo, tem igualdade de conjuntos, a ideia de demonstrar a igualdade de conjuntos é que um está contido no outro e que o outro contém um. Então, você pega um elementinho de cá, mostra que ele é um elementinho de cá e vice-versa. Quando você tem uma igualdade para números, isso aqui é um número, isso aqui é um número, a ideia é, eu vou fazer manipulações deste lado, vai chegar num troço, depois eu faço manipulação neste lado e vai chegar num troço. A ideia é que esses troços que chegam de cá e de cá tem que ser igual. Sacou? Essa que é a estratégia. Tá bem? Então, tá bem. Então, bora lá. Demonstração. Pela aula anterior, eu já entendi que é interessante dividir esse quadro.
Então, vamos lá. Bom, vou começar do lado esquerdo, tá? Que no caso meu aqui é direito, mas de vocês é o esquerdo. Para eu falar de integral definida, eu preciso da nossa aula anterior. Quais são os objetos que a gente precisa da aula anterior? Eu preciso da partição de um intervalo, dos subintervalos dessa partição e de identificar os pontozinhos lá dentro. Tá? Em suma, é isso que eu preciso. Então, vamos lá. Seja P uma partição para AB em N subintervalos de mesmo tamanho, o tamanho desses intervalos, a gente chamou ele de ΔX. E qual é o tamanho de cada subintervalo? Se o intervalo inteiro tem tamanho... Qual é o tamanho do intervalo AB? Pode falar, vocês sabem. Qual é o tamanho do intervalo AB? B menos A. Tamanho do intervalo AB é B menos A. Então, o tamanho de cada subintervalo, cada um desses N subintervalos é o quê? B menos A sobre N, não é isso? Então, o tamanho de cada um desses subintervalos é B menos A sobre N. Tá? O que mais? Tem outra coisa. Para cada casinho, cada xk pertencente à minha partição pode ser identificado como por quem é cada xk? Lembra lá da nossa retinha, do nosso segmento? Esse aqui é x1, esse aqui é x2, aqui é A, aqui é B. Como é que eu escrevo esse x2? Cada subintervalo tem tamanho ΔX, né? Cada subintervalo tem tamanho ΔX. Como que eu saio de A e chego em x2? x2 é A mais 2 ΔX, não é isso? Concordam comigo? Como que eu saio de A e chego em x2? Saio de A e chego em x2. Certo? Então, cada xk é A mais K vezes ΔX, com esse Kzinho variando de 1 até N. Ok? O que mais que a gente pode falar sobre isso? Deixa eu ver, cada xk já está lá dentro, então ok. Agora, lembra que até agora a gente só fez uma partição no intervalo e identificou os pontos lá dentro, né? Lembra que o próximo passo é a gente pegar os retângulos, não é? Pegar os retângulos. E aí, quando a gente pegava os retângulos, eu falei para vocês o seguinte, eu falei, você pode pegar o retângulo cuja altura é nesse subintervalo, né? A altura é esse pontinho à direita, lembra? E aí isso aqui dava a soma superior, era a área que excedia. Você podia pegar ele à esquerda, e aí a área era menor, a área dos intervalos dos retângulos era menor. Ou você pode pegar de maneira aleatória, randômica, um pontinho aqui no meio. Então, agora a gente vai pegar um pontinho lá no meio qualquer, para ser o mais geral possível. Tá? Tome xk estrela, um pontozinho lá no meu intervalo da forma xk menos 1 xk, para todo k de 1 até n.
Ok. Pronto, eu estabeleci tudo o que eu preciso. Feito isso, como é que eu consigo escrever essa integral definida? Ela é o limite da soma de rima, não é? Então, a integral definida de A até B, de f de x dx, vai ser igual ao limite de quando o n tende a mais infinito, do somatório de f de xk estrela, delta x, para k variando de 1 até n. Pronto. Eu precisei estabelecer esse universo para que essa notação aqui fizesse sentido, né? Senão não faz sentido essa notação. Tá bom? Então, o lado esquerdo está estabelecido. Esse mesmo universo que a gente definiu aqui vai ser importante para o lado direito. Tá bom? Ok. Por outro lado, vamos pegar esse camarada, né? F de B menos F de A. Que é esse lado aqui, né? Vamos pegar esse camarada. Como é que a gente consegue escrever esse camarada nessa linguagem? Quem é o ponto A, que eu não descrevi aqui? Desculpa. O ponto A, ele é o ponto x0 lá da partição do intervalo, lembra? Eu começo a partir de 1, mas é porque eu identifico o x0 como sendo o A. E o B, ele é exatamente o ponto xn, tá? Que eu identifico o ponto xn como sendo o B. Lembra lá da partição, quando na aula passada eu escrevi aquele conjunto? Eu sempre defino o A como sendo x0 e o B como sendo xn. Então, f de B menos f de A, a gente pode escrever isso como sendo f de xn menos f de x0. Agora, nós vamos fazer uma manipulação algébrica aqui. Seguinte. Como é que eu posso escrever 2 menos 5? Como números mesmo, como números, tá? Isso aqui não é a mesma coisa que se eu fizer, eu vou pôr 3. 3 menos 2 mais 2 menos 5. Não é a mesma coisa? Eu somei e subtraí o mesmo número, então eu acrescentei 0. Certo? E aqui no meio eu posso acrescentar de novo, né? 3 menos 2 mais 1 menos 1 mais 2 menos 5. Continua sendo a mesma coisa, não é? Então, isso daqui é um troço, isso aqui é um troço, isso aqui é outro troço. Eu adicionei 0 de duas maneiras iguais, né? Quer dizer, de duas maneiras diferentes. Tudo isso aqui é a mesma coisa que 3 menos 5, certo? É isso que eu vou fazer aqui no meio. Eu vou subtrair e somar f de xn menos 1. Depois eu vou subtrair e somar f de xn menos 2. Até o f de x1. Vou subtrair e somar f de x1. Tá bom? Então, lá no finzinho, o que é que a gente vai ter? A gente vai escrever assim. Então, eu posso escrever f de xn menos f de xn menos 1. Certo? Mais f de xn menos 1 menos f de xn menos 2. Certo? Aí vou indo, vou até reticências aqui. F de x1, posso fazer um n aqui no meio, né? Um kzinho.
Posso fazer f de xk menos f de xk menos 1. Acho que é isso, não é? É o maior menos o menor. Esse aqui é maior do que esse. Esse aqui é maior do que esse. Até chegar em f de x1 menos f de x0. Certo? Tranquilo? Tranquilo? Então, tranquilo. Agora, vamos lembrar lá do nosso cálculo diferencial, lá num passado não muito distante. E vamos analisar cada um desses fatorizinhos, tá? Vamos analisar a função f grande. A gente tinha um resultado muito importante, chamado, vou apagar isso aqui, teorema do valor médio. O que dizia o teorema do valor médio? Se eu tenho uma função g que é contínua no intervalo fechado AB e derivável no aberto, existe um C lá no meio. Então, existe um pontinho C lá no meio do meu intervalo aberto, tal que G de B menos G de A é G' de A, G' de C nesse pontinho, B menos A. Vocês se lembram desse resultado? Mais ou menos. Mais ou menos. Esse resultado, ele parte de, se eu tenho uma função que é contínua no intervalo aberto, contínua no intervalo fechado, derivável no intervalo aberto, existe um camarada lá no meu aberto, tal que essa função, a diferença da função avaliada nos extremos do intervalo, é igual à derivada da função nesse pontinho aí dentro do intervalo, vezes o tamanho do intervalo. Tá? Fala. Oi? Tangente? Oi? Não, porque a reta, quando você fala em reta, você está falando de função. Tá? Isso daqui é avaliado nos extremos do intervalo, né? Então, é ponto. A minha função G... Então, quando você pega a reta tangente, lembra do desenho? Eu fiz um desenho desse uma vez. É o seguinte. Tem lá uma função G, definida nesse intervalo, de A até B, certo? Aí você tem a reta secante determinada por esses dois pontos, né? Que é essa retinha aqui. Ok. O que esse resultado está dizendo é que a reta tangente, nesse ponto C, vai ser paralela a esse camarada. Mas essa daí vem da reta secante. Tá? Então, o que é que diz esse resultado? Teorema do valor médio, ele nada mais diz que sempre vai ter um pontinho lá no meio, tal que o coeficiente angular é isso. Tem um ponto lá no meio do intervalo, em que o coeficiente angular da reta secante
né, passando pelos dois pontos, tem o mesmo coeficiente que a reta tangente em algum ponto. Sacou? Esse resultado, ele diz, olha, porque quando você passa esse camarada para cá, G de B menos G de A sobre B menos A é o coeficiente angular da reta secante passando por A e B. De cá, G' de C é a derivada da função no ponto C. Então, isso aqui é o coeficiente angular da reta tangente em C. Esse resultado, então, ele diz que, olha, vai ter um ponto lá, se a função é contínua e derivável, vai ter um pontinho lá no meio do meu intervalo, em que o coeficiente angular da reta secante coincide com o coeficiente angular da reta tangente para algum ponto. Sacou? Então, você estava pensando mais ou menos no mesmo caminho, é isso mesmo. E a estratégia é pegar a reta tangente, lá. Tá bom? Então, beleza. Aí, então, people, a ideia é usar esse resultado, em cada um desses cochetinhos aqui que eu separei. De que maneira? A gente vai adaptar isso aqui que eu chamei para a função g para a nossa função f grande. Por quê? A nossa função f grande é o quê? É contínua no intervalo fechado e é derivável no intervalo aberto. Então, existe um pontinho lá no meio do meu intervalo, tal que f de b menos f nos extremos vai ser igual à derivada da função e nesse ponto, vezes o intervalo. Vou escrever aqui direitinho para vocês. Deixa aqui. Como a f grande é contínua. Bom, se a função é contínua em AB, então ela é contínua em cada subintervalo, né? Ela é contínua em cada subintervalo dessa partição. Concorda comigo? Se ela é contínua no grandão, ela vai ser em cada subconjunto. Tá? E derivável no aberto, pelo teorema do valor médio, existe um xk estrela, lá no meu aberto, xk menos 1, xk, tal que a f de xk menos a f de xk menos 1 vai ser igual a f' de xk estrela, xk menos xk menos 1. Para qualquer k lá da nossa partição, né? De 1 até n. Ok? Então, para cada uma dessas diferenças, xk menos 1, ou seja, cada um desses cochetinhos, para cada casinho, né? Para cada um desses cochetinhos, eu vou aplicar o teorema do valor médio. Ok? Antes de aplicar o teorema do valor médio para cada um desses camaradas aqui da soma, quem é a derivada da f grande em qualquer ponto? Se a f grande é a primitiva da f pequeno. Se a f grande é primitiva da f pequeno, quer dizer o quê? Ramo? A derivada da f grande da f pequeno, não é isso? Ok. Então, se a derivada da f grande, eu posso escrever isso aqui como sendo a f pequeno em xk estrela, não é isso? O comprimento desse subintervalo, a gente já definiu antes também. A gente chamou ele de ΔX, né? Ok? Então, como é que eu posso escrever meu f de b menos f de a? F de b menos f de a, eu posso reescrever ele como sendo, para esse primeiro, aqui vai ter um xn estrela
tal que a f pequeno de xn estrela vezes ΔX, certo? Aqui no meio vai ter um xn estrela, tal que isso daqui é f pequeno em n estrela vezes ΔX, não é isso? Para cada um desses eu vou aplicar aquele resultado. Então, para cá, isso aqui eu posso escrever como f pequeno xn estrela vezes ΔX. Aí esse outro aqui, vai existir um xn menos 1 estrela tal que f grande menos esse aqui vai me dar o f no xn menos 1 estrela vezes ΔX. Sacou? Vou fazer isso para cada parcelinha. Então, fazendo para cada um, isso aqui vai me dar f de x1 estrela vezes ΔX. Ok? Como é que eu posso escrever essa soma? Isso aqui é a soma de quem? De o camarada só aqui dentro que está variando, né? Vou chamar ele de K, convenientemente. K variando de 1 até N, certo? De 1 até N. Da F de xk estrela vezes ΔX. Ok? Ok? Agora, esse camarada aqui a gente já sabe que é um número. Se você toma o limite aqui de quando n vai para mais infinito, esse limite que é um número vai para esse mesmo número, que é f de b menos f de a. Se eu estou tomando o limite numa igualdade, ele cai aqui na outra parcela também. Então, esse aqui é o limite de n tendendo a infinito também. Olha só para você ver. Limite de n tendendo a infinito do somatório de f de xk estrela ΔX é o quê? Mesmo troço, não é? Mesmo troço. Certo? Então, f de b menos a, eu cheguei que é igual a esse limite, mas a integral também é igual a esse limite. Portanto, a gente concluiu o que a gente queria concluir, não é não? Que essa integral é exatamente igual a f de b menos f de a. Está claro para vocês? Está claro? É sofisticado. De fato, é bastante sofisticado. Tá? É bastante sofisticado. Tem muita coisa por trás. Mas como ele é o coraçãozinho do nosso curso, é difícil para mim, enquanto matemática, não demonstrar ele. Tá? Mas a gente vai para a prática, para vocês poderem ficar felizes. Antes da gente ir para a prática, a gente tem uma série de propriedades que a gente ganha de consequência dessa integral. Tá bom? E a gente vai falar um pouquinho delas. Mais alguma dúvida? Tá tranquilo? Sim. Na medida do possível. Tá entendível na medida do possível? Posso pagar aqui no meio? Posso? Pode. Tudo isso está lá nas notas e eu explico mais ainda, tá? Fala, meu anjo. O teorema do valor médio, ele diz que para algum ponto, a reta tangente, passando por esse ponto, é paralela à reta secante. Por ter o mesmo coeficiente, exatamente. Se os coeficientes angulares são os mesmos, as retas são paralelas. Isso mesmo. Oi? Tá, a aplicação disso aqui está lá na parte de derivada, anjo, tá? Pode ser? Tá. A parte 2 do teorema fundamental do cálculo, que eu deixei para vocês darem uma olhada, por que eu não quero demonstrar ela com vocês? Porque do mesmo jeito que para teorema fundamental do cálculo, parte 1, a gente precisou do teorema do valor médio para funções, para
Para o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, a gente vai precisar de um análogo ao Teorema do Valor Médio para funções, que é o Teorema do Valor Médio para as integrais, que é chamado Teorema da Média, tá? Que eu demonstro para vocês nas notas também. Então, para não ficar muito desgastante, eu prefiro omitir, tá bom? Mas está lá, tá? Inclusive, o Teorema da Média eu demonstro ele também. Tá bom? Então, beleza. Vamos ver as propriedades. Vamos ver as propriedades. Para as propriedades. Achei. Antes de falar das propriedades, tem um negócio que é interessante contar para vocês. Já disse para vocês que tem uma série de consequências, né, esse teorema. Uma série de consequências. Um deles, que é um troço que a gente costuma estudar numa disciplina chamada Equações Diferenciais Ordinárias. Ordinárias porque é uma variável e equações diferenciais parciais é quando é mais de uma variável, tá? É quando você tem um sistema, que não necessariamente é linear, mas um sistema de equações diferenciais. Então, por exemplo, você pode ter dy dt, que isso aqui, na verdade, é um y ponto de t, né? E aí você tem uma condição inicial, sei lá, isso aqui igual a um certo c, tá? E aí, essa equação, por exemplo, ele pode descrever, vamos baixar aqui para o nosso ambiente. Por exemplo, vamos pensar que esse sistema aí descreve a aceleração de uma partícula, tá? E ele quer saber a velocidade dessa partícula. Se a aceleração é a derivada, ele quer a velocidade, então ele quer o y de t, né? Quando ele te dá alguma condição inicial, então isso aqui também é chamado de problema de valor inicial, tá? Problema com condição inicial, alguma coisa nesse sentido, tá? Tem uma área da matemática que tem bastante interesse nisso, que é a parte de dinâmica ou de sistemas de ou de equações diferenciais, né, que é chamada EDO, equações diferenciais ordinárias. E isso daqui, na verdade, em muitos dos casos, a gente não consegue nem explicitar essa função y, mas você consegue falar onde ela mora no plano, que é o que a gente chama de retrato de fase, enfim, fluxo, essas paradas aí, tudo usa esse universo. E resolver esse tipo de sistema conversa com o Teorema Fundamental do Cálculo, tá? Então, se algum dia vocês forem fazer uma disciplina chamada Equações Diferenciais Ordinárias, que provavelmente vocês vão fazer a parte qualitativa e não parte quantitativa e não qualitativa, quantitativa porque você quer resolver, qualitativa porque você só quer saber onde mora a solução, tá? Quantitativa, às vezes, é suficiente para você saber que existe solução, tá? Às vezes, você não precisa nem ter a cara da solução, você só precisa saber que existe solução, tá? Então, isso tudo vai entrando em outras searas bem sofisticadas, tá? A partir de um teorema que, a princípio, o que vai usar dele somente, tão somente, é a resolução de integral definida, tá? Isso e cálculo de área, enfim, tá bom? Mas tem muito mais coisa por trás. Nas notas também eu conto, inclusive, umas historinhas. Beleza, dito isso, vamos para as propriedades de integrais definidas. Propriedades.
Então, eu tenho duas funções, FG, definidas em um intervalo fechado, e que são contínuas. Contínuas em intervalo fechado são integráveis. Vem comigo rapidinho, gente. Primeira coisa, esse aí vocês não veem, né? Então, deixa eu tirar isso aqui. Pronto. A integral. Isso. Como é que eu posso integrar de A até B? F de x dx. Isso aqui seria a mesma coisa que fazer menos a integral de B até A. O que essa propriedade está dizendo para a gente? Lembra que para vocês que eu disse, na verdade esse menos é até melhor pôr de cá. Ok? Ok. Se o camarada aqui de baixo é maior que o camarada aqui de cima, lembra que a integral está definida quando a parte de baixo, o limite de integração inferior é menor do que o limite de integração superior, certo? Está sempre definido assim. Se eu tenho que o de baixo é maior do que o de cima, para consertar isso, eu tenho que pôr um menos para poder inverter os limites de integração. Tá? E essa propriedade é que vocês vão usar lá para cálculo 2 ainda, isso aqui é para sempre, tá bom? Só catar esse aqui que está meio longe. Então, como é que se ajusta se você tem uma integral em que o integrando inferior é maior do que o integrando superior? Você tem que pôr um menos para poder ajustar esses limites de integração. Outra, se você faz a integral de A até A, imagina o que é que dá isso. Se o B é igual a A, estou integrando de A até A, o que é que dá isso? Zero. Né? Que aqui vai dar a F grande em A menos a F grande em A, deu zero. Beleza. Outro. Da constante. Integral da constante. Aqui nem precisava fazer, mas estamos aqui mesmo, né? O que é integral de C em x? Cx. Então, a integral de C. Isso aqui é C vezes x, né? Isso aqui é a primitiva. Avaliada de A até B, né? Aí o teorema fundamental do cálculo, ele diz que para x você substitui o B, depois substitui no A. Então, isso aqui fica CB menos CA. Você coloca ele em evidência. B menos A. Estão comigo? Aqui eu já mostrei de maneira muito simples como é que a gente pode usar o teorema fundamental do cálculo, né? Essa daqui eu tenho uma primitiva, que é C vezes x. Teorema fundamental do cálculo, ele fala, olha, pega a primitiva e avalia ela nos extremos. De que maneira? É essa primitiva nesse extremo superior, menos a primitiva no extremo inferior. Não é isso? Sim? Aí, daqui para cá, eu só coloquei o C em evidência. Tá? Então, uma integral bem simplesinha, mas já com aplicação. Tá bom? Então, esse camarada aqui, na verdade, é C vezes o comprimento do intervalo. B menos A. Ok. Próxima propriedade. Da soma. Poxa, até chatinha essa. A integral, vou fazer lá em cima. A integral da soma e da diferença, mesmo quando a integral é definida, é só fazer cada uma delas e somar ou subtrair.
Ok? Ok. Isso aqui é o D. O E. O E aqui não vou nem pôr, não. Bobinho demais. E. Fazer a outra. Se. Essa daqui é mega importante. E isso daqui é excelente para dar peguinha para vocês, tá? É excelente. A integral de A até B de uma função, bom, se eu estou integrando no intervalo AB todinho, não é natural você pensar que essa integral, nesse intervalo todinho, eu posso picar ela de A até um ponto C e depois de C até B. Concordam comigo? Quando a gente pensa em área abaixo de curva, isso fica bem natural, né? É bem natural. Então, integrar de A até B é a mesma coisa que integrar de A, eu vou chamar de coraçãozinho. Eu ando fofa. E depois integral de coraçãozinho até B. Desde que coraçãozinho seja um ponto entre A e B. Ok? Tá bem? Então, eu integro até uma parte, depois eu somo com a outra parte, que sobra dentro do intervalo. É equivalente. Tá? Isso aqui é ótimo para pegar vocês. E no estudo dirigido tem uns exercícios que só brincam com essas propriedades, tá bom? Só esses negocinhos aqui. Então, tá bom. Outra. Se a função for maior ou igual que zero, então adivinha o que acontece com o valor da sua integral definida? Chuta. Mas chuta bom. Vai ser o quê? Oxi. Mas chuta, só chuta, sim. Se a função é maior ou igual que zero, a integral vai ser maior ou igual que zero. Isso. Um jeito de vocês pensarem é que a integral definida de uma função maior ou igual que zero significa a área abaixo da curva, não é? E a área é sempre positiva, não é? Então, é um jeito de associar. Ok. Por fim, não menos importante, se eu tenho que uma função f está acima de uma função g, chuta o que acontece com as suas integrais. A integral da f vai ser o quê? Maior ou igual que a integral da g, nesse mesmo intervalo. Tá? Isso daqui vai ser super útil, blaster importante para o nosso próximo conteúdo, que é a área entre curvas. Esse daqui e esse daqui são muito importantes para o próximo conteúdo, tá? Que é cenas dos próximos capítulos. Ok? Ok. Enquanto vocês terminam de copiar isso, que agora a gente vai fazer exercícios, para ver esse menino aí na prática, eu vou copiar aqui os exercícios, tá? E para que a gente possa fazer esses exercícios também, eu preciso explicar o que significa o que significa a mudança de variável, tá bom? Então, vamos lá, exercícios. Deixa eu lembrar. Cadê, menino? Esse, achei. Vou fazer os mesmos que eu fiz de manhã. Integral de 1 até E, ln de t sobre t dt. Inclusive, essa integral a gente já fez ela. Integral de 0 até 1, de x1 menos x ao quadrado dx.
Já fizemos essa daí, não. Se não fez, é semelhante. A outra. X ao quadrado vezes z elevado a x. Não vai dar para a gente fazer as 4, com certeza não. Mas eu vou deixar aqui, tá bom? E a outra é de x à quinta ln. X à quinta ln de 1 até i. 1, 2, 3, 4. Vamos lá, para mudança de variável. Para isso, eu vou fazer aqui no quadro 2. Vamos lá? Quando a gente tem mudança de variável, né? Vamos pensar o seguinte. No caso em que a gente tem o seguinte, uma integral de uma função composta com uma outra, vezes a derivada dessa outra função. Qual que é a estratégia que a gente usa aqui? Para composta, qual que a gente usa? Para composta, não. Eu não quero a derivada, eu quero a integral. Composta, né? 9 fora? É. Então, como é que a gente vai fazer isso? Para a substituição, eu chamava a função mais interna da composta de u, não é isso? Então, u é g de x e du é g' de x, d de x. Neste momento, como você quer sair da variável x e ir para a variável u, esse seu domínio de integração é na variável x, tá? Então, se você vai sair da sua variável x e vai para a variável u, você tem que mudar os seus limites de integração também, tá? Então, como é que fica essa mudança dos limites de integração? Quando o seu x aqui vale a, quanto passa a valer o seu u agora para x igual a a? Para x igual a a, quanto que vale u? G de a? G de a. Quando o meu x ali em cima valia b, o que passa a valer o meu u para x igual a b? G de b, né? Então, beleza. Ah, daqui eu tenho que partir que a f grande é primitiva da f pequena, né? Então, a gente não consegue fazer isso. Então, como é que eu vou reescrever essa integral? Os limites de integração, quando era a, passa a ser g de a. Quando era b, passa a ser g de b. E lá na nossa função fica o quê? A f grande, quem é a g de x? É u. Quem é g' de x, d de x? É du. E essa daqui a gente sabe integrar, né? Se a f grande é uma primitiva da f pequeno, quantos que dá isso? Isso aqui é a f grande em u, não é isso? Variando de onde até onde? De g de a até g de b.
Então, quanto que dá isso? F grande de G de B menos F grande de G de A. Ok. Então, essa é uma maneira de fazer a substituição dos limites de integração, tá bom? Uma outra maneira seria, eu pego essa integral, resolvo ela indefinida, pego a primitiva e avalio ela nos extremos. Então, qual é? Uma estratégia é, se você vai mudar de variável, você já pode mudar os limites de integração aqui de uma vez só. E aí, quando você integra, você não precisa voltar mais nada. Você já vai até o fim. Outra estratégia é, você resolve ela indefinida, pega essa primitiva, joga lá e avalia nos extremos. Tá? Não existe a regra certa. As duas são a mesma coisa. Vamos fazer do outro jeito e ver que dá a mesma coisa. Vou apagar aqui, chega. Vamos resolver esse mesmo rolê aqui, sem fazer a substituição do intervalo, tá? A integral da f da g de x, g' de x, d de x, de A até B. Qual é a estratégia? Resolve ela indefinidamente, de maneira indefinida. Como é que você resolve ela indefinida? É a f da g de x, g' de x, d de x. Aí a gente faz a nossa substituição, que chama U de G. O du igual a g' de x, d de x. Ok? Vem aqui, resolve. Lembrando que a f grande é a primitiva da f pequeno, né? Senão a gente não termina de resolver. Então, isso aqui fica a integral da f pequena em U, d de U, né? G de x é igual a U, g' de x, d de x é du. Então, isso aqui vai nos dar como resposta quem? A f grande em U, mais a sua constante arbitrária de integração favorita qualquer. Tá? Aí, tu pega essa família aqui. Na verdade, você não precisa da família. A gente vai pegar a família e vocês vão perceber que não precisa dela. Tá? Pega esse camarada aqui e bota aqui. Só usa direto o teorema fundamental do cálculo. Então, esse aqui vai dar f... estou em 1 aqui, mas tem que voltar para x, né, gente? Precisa voltar para x. Então, esse aqui vai ser a f grande da g de x mais sua constante arbitrária de integração favorita. Agora sim. Aí você pega essa familhinha aqui e bota aqui. A f da g de x mais seu coraçãozinho lá. Variando de onde até onde? De A até B. Então, eu faço x igual a b, menos, depois em x igual a A, certo? Então, isso aqui vai ser a f da g de b, mais coraçãozinho, menos a f da g de A, mais o coraçãozinho. Já perceberam, né? Que eu estou somando e subtraindo o coraçãozinho? Então, a constante
ela não entra nessa jogada. Você deixa essa constante, a constante faz parte da integral indefinida. Tá? Ela não entra no rolê da definida porque não faz sentido ela lá, ela vai ser cancelada. Tá? E o que nós temos como resultado? F da G de B menos a F da G de A. Isso aqui é um teorema nas notas de vocês, tá? Que é exatamente o que a gente tinha de cá, não é? Tá vendo, então, que você pode fazer de um jeito? Ou você pode fazer do outro jeito. Vamos fazer ao menos um caso juntos? Pode ser? Vamos fazer ao menos um dos exercícios? Vamos pegar... Não, vamos pegar esse aqui mesmo, ele é rapidinho, não tem problema não. E aí a gente faz de um jeito e faz de outro. Aí vocês vão usar na prova o que vocês preferirem. Tá bom? Então, tá bom. Posso pagar aqui no meio? Beleza. Ai, ai. Primeiro exercício, lá do quadro 3, é a integral de onde? De 1 até E, de ln de t sobre t dt. Lembra que a gente já fez essa integral? Inclusive, eu até fiz um comentário sobre esse ln de t sobre t, né? Vocês lembram? Lembra que eu falei? De cortar o t com t? Falei, mas ln não é nada. Lembra? Que eu fiz a comparação do seno. Você corta esse x com esse x aqui, sem não é nada. Do mesmo jeito que o ln sozinho também não é nada, é uma função. Tá? Então, isso aqui não faz sentido. Tá bom? Então, ok. Aí a gente tem duas estratégias. Vamos fazer a primeira já mudando as variáveis, tá? Já mudando os limites de integração. E depois a gente faz a segunda, que é resolve ela indefinida, pega a primitiva e vai substituir nos intervalos, ok? Então, vamos lá. Quem é que eu chamo de U nesse rolê aqui? Quem que é a derivada de quem? Primeiro, isso aqui está claro para todo mundo que a gente vai usar a substituição, né? Está claro para todo mundo? Porque a derivada de uma é a outra, não é? Qual que é a derivada do ln? 1 sobre o argumento, 1 sobre t. Então, bora chamar U de ln, e aí o du vai ser 1 sobre t, dt, né? E aí é o restante que falta lá. Então, isso aqui é ln de t. Se isso é o ln de t, quem é du? 1 sobre t, dt. Ok? Ok. E agora? Bom, já fiz a minha substituição. Quando eu jogar isso aqui lá na minha integral, eu já tenho que ter os limites de integração também alterados. Então, já bora fazer aqui do ladinho. Quando o meu t valia 1, o que passa a valer meu u? Quando t é igual a 1, o u vai ser o quê? ln de 1, não é isso? Quanto é ln de 1? 0, né? E elevado a quanto que dá 1? 0. Agora, quando o meu t era o e, para t igual a e, quanto que passa a valer o u? O u vai ser o ln para t igual a e, ln de e. O que é ln de e? 1. Então, eu saí dos limites de integração 1 e fui para os limites de integração 0 e 1. Ok? Então, agora substituir todo mundo. Cada um com o seu cada qual. Então, isso aqui fica integral. Quando era 1, agora vai ser 0. Quando era e, agora passa a ser 1. Não é isso?
O ln de t, eu chamei ele de u. O 1 sobre t dt, ele é o du. Quantos que dá essa integral? Integral de u du. Puxa. O ao quadrado sobre 2. Variando de onde até onde? De 0 até 1. Ok? Então, quanto que fica isso? Pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui é igual a 1 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2, né? Substitui o de cima menos o de baixo, né? Certo? Certo. Então, esse aqui é quantos milhão? Meio. Ok. Vamos fazer do outro jeito? Vamos fazer do outro jeito. Seria. Por que que seria? Porque esses intervalos aqui, eles são para a função em t. A colega perguntou, a colega perguntou se seria errado se a gente continuasse nos mesmos limites de integração. Sim, seria errado. Por quê? Porque aqui esses limites de integração só estão valendo para a variável t. Se você saiu de t e foi para u, você tem que mudar seu universo agora. Não faz sentido integrar nos mesmos limites de integração. Sacou? Aqui faz sentido esse limite porque a variável é t. Tá? Agora, quando você mudou para a variável u, você tem que mudar os limites de integração também. Porque lembra que o limite de integração é o domínio da minha função. Tá? Então, isso aqui nada mais é que você pode pensar como sendo uma transformação. Tá? A mudança de variável é uma transformação. Eu estou saindo de um universo, de um domínio e indo para outro. Tá? Então, a mudança de variável é isso, é uma transformação mesmo entre as funções. Tá bom? Então, eu tenho que mudar sim. Se eu mudo a função, eu mudo o meu domínio. Tá bom? Então, beleza. Bora again para o mesmo exercício. Integral de 1 até e de ln de t dt sobre t. Então, a gente vai fazer ela indefinida primeiro, né? Então, vem de 1 até e ln de t sobre t dt. Opa! É indefinida, né, Canela? É. Tá, aqui você chama de u ln de t. du é 1 sobre t dt. Isso daqui é igual a integral ln de t é u, 1 sobre t dt é du. Integral de u du, u ao quadrado sobre 2, mais sua constante arbitrária de integração favorita. Mas eu caí em u, eu tenho que voltar para t, né? Então, isso aqui, u em função de t é quanto? ln de t ao quadrado sobre 2, mais sua constante arbitrária de integração favorita. Ok. A gente já entendeu que eu não preciso pegar a constante arbitrária de integração e ir para lá, né? Basta a primitiva, né? Então, agora, para cá, na integral definida, a gente vai fazer o quê? Isso daqui é a mesma coisa que a primitiva, que é ln de t ao quadrado sobre 2, avaliada no intervalo de 1 até e, né? Avaliada no intervalo de 1 até e.
É o de cima menos o de baixo. Então, para t igual a e, ln de e elevado ao quadrado sobre 2. Menos, para t igual a 1, ln de 1 ao quadrado sobre 2. O que é ln de e? Ln de e é quanto? 1. Então, isso aqui é 1 ao quadrado sobre 2. Menos ln de 1 é 0. 0 ao quadrado sobre 2. Aí, só para você ver lá no quadro 2, deu a mesma coisa, né? Ok? Então, qual que é correto? Os dois. Escolhe a que você prefere e vai fundo, tá? Para as integrações por partes, eu sugiro fortemente, você resolve ela indefinida, pega a última primitiva e volta. Quer fazer a integração, uma dessas, de exemplo? Vamos lá. Vocês querem fazer por partes? Porque a outra é substituição também. Essa daqui é uma boa substituição, tá? Esse aqui vai ter, vocês vão ter que fazer uma mudancinha de limite de integração também, vai ser bem legalzinha, tá? Qual que vocês querem que eu faça? A por partes? Essa daqui são duas por partes. A quarta? A quarta é rápida. Vamos fazer a quarta, então? Vamos fazer a quarta. Ah, vá. Seus malandrinhos. Seus malandrinhos. Vamos lá, votação. Quem quer que faz a 2? Levanta a mão. Quem quer que faz a 3? Levanta a mão. Opa, 3 está ganhando. Quem quer que faz a 4? Vamos fazer a 3, tá bom? Vou fazer a 3, então. Poxa, só porque é a mais longa. Ah, mas tá chovendo mesmo, né? Ah, nada, não. Tá chovendo mesmo. Professora, ninguém é de açúcar. Check. E vamos fazer essa. Essa daqui é interessante de fazer, tá bom? Fica a dica aí, essa daqui é interessante de se fazer. Eu fiz ela de manhã, se vocês quiserem ver depois o vídeo, tá lá. Vamos lá. A3 é integral de x ao quadrado vezes e elevado a x. Ô, danado, só porque ela tem duas por partes. De 0 até 1. Bom, vocês se lembram que quando a gente fez integração por partes, aquele esqueminha de chamar U, DU, DV, lembra disso? Aquele esqueminha era só para reescrever a nossa integral. Tá? A gente não muda de variável, a gente só reescreve ela. Tá? Então, nesse rolezinho de resolver a integral, a gente não precisa fazer mudança de variável. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Quando você tem uma integral que é f de x vezes g' de x dx, em que as duas são de natureza diferente, você pode escrever isso como sendo a f vezes a g menos a integral da g vezes a f'. Tá? Porque isso aqui vem lá da regra do produto, lá. Ok. Agora, se esse camarada aqui, se essa integral ela é definida, como é que isso aqui vai acontecer do lado de cá? Nada mais natural do que essa parte aqui eu avaliar também nesse intervalo e essa integral passar a ser definida também. Nada mais natural. Tá? Nada mais natural. Porque tem que mudar todo mundo, porque se o resultado disso aqui é um número, então isso aqui também tem que dar um número, né? Então, nada mais natural que avaliar ele também.
tá? Aí, muito provavelmente, para essa integral, ou você vai ter uma substituição, e aí, para substituição, você pode fazer do jeito que você quiser, né? Ou resolve ela indefinida e depois volta. Ou você pode cair numa outra por partes. Tá? No nosso caso aqui, a gente vai cair numa outra por partes. Tá bom? Mas ok. Isso aqui é bom, que daí eu já apresentei para vocês. Então, bora lá, meu povo e minha pova. Como é que eu faço para resolver essa integral? Chamo quem de quê? U é quem? Lembra do Liat? Liat, logarítmica não temos, inversa não temos, algébrica, que é a polinomial, temos, né? Que é o x ao quadrado. Então, o U é x ao quadrado e todo o resto é dv. Quem é du dx? 2x dx. Quem é v em relação a x? E elevado a x. Porque é essa integral, né? Alright. Então, bora lá. Então, isso aqui vai ser u vezes v, x ao quadrado vezes e elevado a x, avaliado no intervalo de 0 até 1, menos a integral de 0 até 1, de quem? VDU. 2x elevado a x dx. Ok? Alright. Essa daqui, novamente, eu tenho um produto de duas funções de naturezas distintas, né? Para não ficar carregada aqui, eu vou chamar essa bichinha aqui de um certo x, melhor ainda. Vou já jogar esse 2 aí para fora, porque a gente não vai precisar dele. X ao quadrado vezes e elevado a x, avaliado de 0 até 1, menos 2 vezes a integral de 0 até 1, de x vezes e elevado a x dx. Isso aqui eu chamo de um asteriscozinho e resolvo aqui embaixo. Então, bora lá. Isso aqui é a integral de 0 até 1 de x vezes e elevado a x dx. Produto de funções de naturezas distintas. Quem eu chamo de quê nesse rolê? U é x, todo o resto é dv. Quem é du em relação a dx? Dx. Quem é v em relação a x? E elevado a x. Então, isso aqui fica U vezes v, que é x vezes e elevado a x, avaliada no intervalo de 0 até 1, menos a integral de 0 até 1 de v du, que é e elevado a x, dx. Essa daqui é imediata. Essa daqui a gente já pode substituir também os valorzinhos, né? Para essa daqui fica o quê? Para x igual a 1, isso aqui fica 1 vezes z, não é isso? Estão comigo? Para x igual a 1, isso aqui fica 1 vezes z. Então, fica aí. Parente. Para x igual a 0, fica 0 vezes 1, que é 0. Ok? Menos, quem é esse resultado dessa integral? De e elevado a x? E elevado a x. Variando de 0 até 1. Aqui não é bom, não. Melhor para cá. Ok. Vamos já arrumar esse negócio aqui também. Isso aqui vai ficar e menos 0 é e. Menos a importância aqui dos parentes.
Só nesse caso. Esse menos aqui é esse menos de cá. E elevado a x para x igual a 1 dá quanto? E elevado a x para x igual a 0 dá quanto? Então, o que é que me resulta aqui? E menos E, beijão, falou, valeu. Mais 1, né? Não é isso? Tem conta errada aí? Não. Então, ótimo. Então, essa integral aqui deu 1. Agora, já vem aqui e arruma tudo isso para x igual a 1. Isso aqui me dá 1 ao quadrado vezes e, menos para x igual a 0, é 0 ao quadrado vezes 1. Ok? Menos 2 vezes, o que é o resultado de asteriscozinho? 1. Então, isso aqui dá quanto? 0 e menos 2. Ok. Esse aqui eu acho chato. Acho bem chato fazer assim. Prefiro fazer... podia deixar aí. A outra maneira eu acho bem mais eficiente. Mais choices. Terceira. Dúvidas naquela integral? Dúvidas ali? Não? Sem dúvidas? Então, sem dúvidas. Então, vamos. Então, eu não vou nem olhar para essa bichinha aí, definida. Eu vou resolver ela indefinida. Indefinida. Vou resolver ela indefinida, pego a primitiva, vral para lá e vida que segue, beleza? Então, beleza. Para resolver ela indefinida, x ao quadrado vezes e elevado a x dx. Quem é o? Vamos, estamos acabando. X ao quadrado. dv é todo o resto. Quem é du? 2x dx. Quem é v? E elevado a x. Então, essa integral pode ser escrita como u vezes v, x ao quadrado vezes e elevado a x, menos a integral de v du, 2x e elevado a x dx. Ok? Ok. Posso fazer um asterisco aqui e resolver no outro canto, porque a gente já sabe que vai ser outra por partes. Tá? Então, vou resolver isso aqui num outro canto. Coincidentemente, vai ser aqui embaixo. Mas tá bom. Então, eu quero resolver a integral de x vezes e elevado a x dx. Quem eu chamo de u? X. Quem eu chamo de dv? Todo o resto. du é dx e v é e elevado a x. Então, essa integral pode ser vista como u vezes v, x vezes e elevado a x, menos a integral de v du, e elevado a x dx. Ufa, caí numa imediata. Então, quantos que dá isso? X vezes e elevado a x, menos e elevado a x, mais sua constante arbitrária de integração favorita. Ok. Isso aqui é o resultado dessa estrela. Aí vem aqui. Então, quantos milhão que dá isso? X ao quadrado vezes e elevado a x, menos 2 vezes estrelinha.
Quem é estrelinha? É esse camarada, né? X vezes e elevado a x menos e elevado a x. E agora sim, você coloca constante arbitrária de integração, outra qualquer, né? Lembra que esse camarada aqui, basta você pegar a primitiva, você não precisa pegar a constante. Aqui você chama de outra constante, tá? Que daí seria como se você tivesse colocado todo mundo em evidência e jogado num outro pacote. Lembra disso? Gente, você não precisa ficar carregando a constante. Basta olhar para a primitiva, tá bom? Aí, para falar que é uma família de primitiva, você bota uma constante e outra qualquer, tá bom? Beleza. Agora sim a gente resolveu esse negócio. Porque quem é essa integral? Sim? Quem é essa integral? X ao quadrado vezes e elevado a x menos 2 vezes x vezes e elevado a x mais 2 vezes e elevado a x, variando de onde até onde? 0 até 1. Virgem Santa. Para x igual a 1, aqui dá e, mais, quer dizer, menos 2e, não é isso? Que me dá e, menos 2 vezes e, para x igual a 1, mais 2 vezes e também, né? Ok? Então, esse aqui vai me dar e. Agora, para x igual a 0, 0, 0, 2 vezes e elevado a 0, 2, né? Esse aqui, menos 2. Acabou-se, né? Eita. Não é de ver que é o mesmo menino que deu do lado de cá. Moral da história. Cada integral, você vai acabar resolvendo de uma maneira que você se sente mais confortável. Sugestão, eu prefiro usar aquele primeiro caso. Que eu pego, eu acho as primitivas, depois eu só jogo lá e substituo. Por que disso? Nesse rolezinho aqui, de às vezes vocês mudarem a variável, mudar os limites de integração, vocês podem se perder assim feiosamente. Feiosamente, tá? Minha sugestão é essa, mas às vezes, algumas integrais é melhor você já ir mais rápido. Então, vai depender muito da prática de vocês. Não vai ter uma regrinha, não vai ter uma função mágica. Vai depender da prática de vocês em resolver, tá? E determinadas integrais. Sexta-feira, vocês não têm sessão de monitoria. Na segunda-feira, a gente fala de aplicação de integrais, que vai ser área entre curvas e volume de sólido de revolução. Fiquem bem, se cuidem e até segunda.